Fala pessoal, a paz, aqui é TT e no episódio de hoje eu quero partilhar com vocês um pouco sobre a igreja. Eu sei que muitos de nós aqui somos católicos, mas eu também sei que nem todos nós temos clareza para entender o que é o papel da igreja no projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós, seres humanos. É isso que eu quero hoje ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor. Então vamos lá? Bom, no princípio só existia Deus e Ele criou todas as coisas ordenadas segundo uma finalidade, que é, na criação, alguns dos seus traços deveriam ser manifestados e o ser humano, que era o cume de toda a criação, deveria então desfrutar de toda a obra criada em seu favor, para que já nessa vida se pudesse viver numa íntima comunhão com Deus. Com a revolta dos anjos e o pecado dos homens, esse projeto inicial da criação recebeu uma grave consequência, que foi justamente o rompimento da comunhão com Deus. A partir daí, Deus, que quer que todos os homens se salvem, começou então a ter que trabalhar atuando na história para voltar até a humanidade na sua amizade. O primeiro passo que Deus deu na direção do homem para buscar essa reconciliação foi falar com ele diretamente como a um amigo, se revelando como sendo um só numa sociedade que era politeísta. E é aí que começa a história do povo de Israel, da descendência de Abraão. Deus que se apresenta, que faz uma promessa, que convida a uma missão. Esse tempo do povo de Israel é um tempo profético, de uma revelação inicial de Deus. Tempo dele lançar as bases para aquilo que estava por vir e que seria o ápice da revelação e intervenção de Deus na história. Jesus Cristo. Depois de já ter feito uma grande preparação do povo, Deus achou que era a hora da revelação plena, de se revelar como Trindade e de revelar sua misericórdia através da pessoa de Jesus. Foi então que depois de séculos de promessa, a palavra se fez carne para habitar em meio ao povo. Jesus se encarnou. Toda a vida de Jesus foi o cumprimento das promessas antigas de que Deus enviaria um Salvador para instaurar o seu reino de amor. Depois desse tempo de Jesus pregando e agindo, não tem mais nada para ser revelado. Jesus é a plenitude da revelação. Tudo o que a gente deve conhecer a respeito de Deus e das coisas de Deus já nos foi revelado através de Jesus. Só que houve uma surpresa, no entanto. Foi que o modo de Deus cumprir as promessas dele em Jesus não foi num único momento histórico. Com a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a parte das promessas de redenção foi cumprida. Se tornou possível a reconciliação dos homens com Deus, mas a instauração do reino de modo definitivo não aconteceu. A gente hoje vive nesse terceiro momento, quando não há mais nada da revelação a ser feito e quando já é possível receber os frutos da redenção, mas quando o reino ainda não se estabeleceu. Esse é o chamado tempo da igreja. Igreja que é o corpo místico onde Cristo é a cabeça. Dele, ela recebeu o mandato de ser canal de salvação para os homens, de fazer chegar até cada um os frutos da redenção que ele disponibilizou para todos nós. O tempo da igreja é quando o Espírito Santo age na história, fazendo com que os homens entendam melhor a revelação que culminou em Jesus. A cada dia, através dos sacramentos e celebrações litúrgicas, toda a obra de salvação realizada por Deus em favor dos homens é atualizada e disponibilizada pela igreja para todos nós. Mais para frente, nos outros episódios, a gente vai ver o que são os sacramentos e a liturgia e tudo mais. Mas por hora é importante a gente perceber o quanto na linha histórica da ação de Deus em favor da salvação dos homens, há um tempo em que ele fala e age através da igreja. A igreja não tem autoridade para inventar nada, ela só pode e deve guardar e ensinar aquilo que foi revelado por Deus e que foi finalizado enquanto conteúdo com a vida e ensinamentos de Cristo. Ter noção dessa dinâmica da ação de Deus na história é importante para entender o papel da igreja e a importância dos sacramentos na vida daqueles que querem, hoje, viver reconciliados e na amizade de Deus, que eu acredito que seja o seu caso e o meu. A gente corre o risco de muitos de nós sermos católicos de berço ou de termos nos convertido por razões inúmeras, mas que a gente não tenha parado nunca para pensar naquilo que de fato é a Igreja de Cristo. Qual é o papel dela hoje? Tantos são questionados, mas eu preciso ir na igreja para rezar, eu rezo em casa mesmo, mas eu tenho minha relação com Deus, eu não preciso de ninguém me falando o que é que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer e tudo mais. Ok, todo mundo é livre para pensar como quiser, mas nem todo modo de pensar é enraizado na verdade daquilo que é o desejo de Deus para salvar das pessoas. E se nós queremos de fato viver na amizade com Deus, amá-lo, glorificá-lo e ter uma eternidade junto dele, é preciso que a gente entenda qual é o querer dele, qual foi a lógica dele, qual foi o caminho que ele quis nos oferecer para que nós fizéssemos essa experiência com ele já no hoje da nossa história e também por toda a eternidade na glória junto com ele, quando nós seremos então igreja triunfante junto dele.
Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, @FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso lauto.